Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui nessas lives promovidas pela nossa Academia Brasileira de Direito de Trabalho. Estamos aguardando um contato com a nossa querida doutora Flávia, conselheira do CNJ. Hoje, exatamente sobre o CNJ é que nós vamos conversar. Esse tempo de pandemia, desafios, tempos novos, vamos, com a conselheira Flávia, vamos abordar posicionamentos, iniciativas, a coordenação que o CNJ exerce sobre as atividades judiciárias no Brasil, especialmente sobre a questão de efetivação da prestação jurisdicional por meio de videoconferência. A doutora Flávia já está chegando, para a alegria de todos nós. Nós temos tido o privilégio, já há algum tempo, de, por meio das lives, aprofundarmos as nossas reflexões sobre temas que nos desafiam. Os tempos são novos, os desafios são cada vez mais emergentes. Isso nos tem propiciado um debate muito interessante com toda a comunidade jurídica, especialmente aquela diretamente vinculada à área trabalhista. Bom dia, ministro. Querida Flávia, Bom? que prazer ouvi-la Dia. diretamente de nosso Sergipe, né? Estado de Sergipe. Sabe que eu tenho uma cunhada, sua conterrânea, né? Sergipana de Estância. Pois é, essa é a nossa queridíssima conselheira Flávia Moreira Guimarães Pessoa, conselheira do CNJ, juíza presidente da 4ª Vara de Aracaju, mestre e doutor em Direito do Trabalho, tem exercido um trabalho notável, e eu dou testemunho disso lá no CNJ. Eu costumo dizer que nós, hoje, na academia, vivemos um momento de grande enriquecimento, com a presença desses jovens que têm trazido muita vida à nossa academia. Flávia, seja muito bem-vinda. Nós Obrigada. saudamos a todos os que nos acompanham, especialmente as confreiras e confrades, e temos certeza, com sua presença na nossa live, vamos ter uma manhã enriquecedora, a iluminar todo o nosso dia. A O proposta... André Jobim está aí cumprimentando a gente. Tem várias Todos. pessoas cumprimentando. Pois é, todos. Com muita alegria, Flávio, com muita alegria. Veja bem, o tema que a nossa conselheira Flávia Moreira Guimarães Pessoa, que tomou posse em fevereiro deste ano, lá no CNJ, é o tema do CNJ, por meio de suas resoluções, em relação às audiências por videoconferência. Saudando-a de forma muito carinhosa. Está em casa, Flávia. Eu passo a palavra a você e sugerindo que situe o CNJ em relação a esse procedimento tão novo e tão desafiador que são as audiências por videoconferência no enfoque do CNJ. Bom dia, querida. Bom dia, ministro. Um prazer estar aqui com todos os nossos colegas, com as pessoas que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui. E falar sobre um tema que é o tema assim, que está gerando muita discussão no campo acadêmico, muita discussão em eventos e também muita discussão no CNJ, muitos processos envolvendo. Então é um tema realmente palpitante. Porque o CNJ, a partir de março desse ano, editou uma sequência de resoluções
E muita gente até acha que uma resolução revogou a anterior, a imediatamente anterior, e na realidade o que a gente tem não é uma revogação, mas é uma sequência de resoluções que elas têm vigência concomitante e a gente tem que sabê-las interpretar em seu conjunto, né? Então, por isso que é importante a gente realmente conversar sobre isso e verificar que essa realidade das audiências por videoconferência, porque quem olha as resoluções pode achar que a gente está chegando ao fim, né, de uma era, né, de audiência por videoconferência, de quarentena, e na realidade não é bem isso. Então, foi por isso que eu pensei em fazer uma breve exposição sobre essas resoluções, porque todas ainda estão em plena vigência. Então, a gente começou em março, né, foram quando os primeiros sinais de pandemia ocorreram, e o CNJ, o que o CNJ começou a ver? Cada tribunal estava fazendo de um jeito. Então, aqui no meu estado, aqui em Sergipe, antes mesmo da resolução do CNJ, a primeira resolução, que é a resolução 313, que foi de 19 de março, mas aqui antes mesmo de 19 de março, aqui na realidade começou dia 16 de março. Então, assim, alguns tribunais já tinham suspendido, então aqui o nosso TRT já tinha feito isso, foi um dos pioneiros, o Tribunal de Justiça também, e aqui não é sede de TRF. Então, então a Justiça Federal continuou justamente porque não era sede de TRF. Mas naquele momento já se vislumbrava lá do CNJ realidades muito diferentes e que estava dependendo demais do presidente de cada tribunal para baixar por resolução própria daquele órgão. Então, o CNJ resolveu o quê? Suspender todos os prazos de processos físicos e eletrônicos até 30 de abril. E não apenas suspender, como também fazer uma coisa que não era, né, usual, que era o tal do plantão extraordinário. E esse plantão extraordinário, ele abrangia diversas questões, e não apenas aquelas que a gente está acostumado de casos de urgência, do plantão normal que todos os ramos de justiça fazem. E aí, por que foi necessário isso, né? Essa suspensão, quando o CNJ suspendeu, tinha lugares que ainda não tinha um caso de... Aqui em Sergipe, embora já tivesse suspenso pela Justiça Estadual do Trabalho, nós tínhamos 2 casos, né? Mas, naquele momento, nós não tínhamos estrutura, essa estrutura que hoje nós dispomos, e é o objeto que a gente fala agora, né? Então, o CNJ, para além de suspender, procurou viabilizar ferramentas. E nós fizemos esse convênio com a plataforma Webex. É um convênio temporário para utilização gratuita pelos tribunais. Na verdade, seria um prazo de teste, justamente para que os tribunais se aparelhassem. Nem todos os tribunais estão usando essa ferramenta Webex, Cisco Webex. É aqui o CNJ usa, mas vários tribunais, por exemplo, o meu tribunal aqui de Sergipe não usa. Por que não usa? Porque ele tem uma ferramenta própria. E o CNJ apenas indica que deve haver uma ferramenta e que essa ferramenta aguente e tenha condições de segurança para a realização dos atos processuais. Bom, então, assim, aquela realidade que a gente tinha em março não tem comparação com a realidade que nós temos hoje. E aí se desenvolveram, né? Os tribunais foram criando suas ferramentas, fazendo seus convênios, até que, quando já estava chegando próximo ao final de abril, nós tivemos a resolução 314, que estava numa expectativa muito grande. Será que irá ser prorrogada essa suspensão de prazos? Então, não foi prorrogada, pelo CNJ não, pelo menos. E, no dia 4 de maio, os prazos dos processos eletrônicos começaram a correr. Causou uma enxurrada de processos no CNJ. Porque vários órgãos, vários OABs do país inteiro, algumas pedindo para que os processos físicos também retornassem, porque a resolução dizia o retorno apenas dos processos eletrônicos, e outros, ao contrário, pedindo que também os processos eletrônicos continuassem suspensos. E a 314, ela fez uma coisa interessante, justamente deu a sinalização da necessidade de retomada das audiências por videoconferência. E aí ela estabeleceu um regime, e esse regime também deu uma margem a um sem número de
de processos lá no CNJ relacionados à realização dessas audiências. Em que casos, isso é muito importante porque ainda está em vigor, em que casos essas audiências podem ser realizadas e, principalmente, em que casos não, em que casos as partes, os advogados teriam direito à suspensão, à manutenção da suspensão dos prazos. E aí o CNJ se viu diante de inúmeros processos que debatiam o tema. Mas a jurisprudência a respeito, lá do CNJ, já se pacificou, porque foi um sem número de processos. Na realidade, nós estamos fazendo sessões, que antes não havia, todas segundas, quartas e sextas, relacionadas somente aos processos da Covid. Então houve um desenvolvimento muito rápido da jurisprudência por causa da quantidade de sessões que fizemos exclusivas para a Covid. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque o artigo 3º da Resolução 314, ele é muito claro nas hipóteses em que realmente há a necessidade, se alegado pela parte, e outra, alegado pela parte, sustentado no processo antes do término do prazo, porque muitos pediam que essa suspensão ela fosse automática, que se a parte não se manifestasse, se consideraria que esse prazo estaria prorrogado, e nada disso foi aceito pelo CNJ. Na verdade, precisa, para que esse prazo seja suspenso, que seja requerido antes do seu vencimento, isso é pacífico, e que se cinja às seguintes hipóteses: contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos de execução, defesas preliminares de natureza civil, trabalhista e criminal. Então, são essas as hipóteses. E, tirando essas hipóteses, porque essas são as hipóteses em que a parte alega tem que ser certificado nos autos e o prazo é suspenso. Tirando essas hipóteses, quais outras há necessidade de uma decisão fundamentada do juiz que analise o caso concreto, como sempre foi feito, né? Isso é normal no dia a dia de uma sala de audiência da Justiça do Trabalho, de qualquer ramo de justiça, os pedidos de adiamento dessa audiência, e vão continuar a ser analisados. É lógico que o CNJ indica é que todo juiz, e aí a gente tem, né, inúmeros eventos foram feitos sobre audiência de videoconferência. A esfera trabalhista, eu acho que assim, foi pioneira. Eu participei de eventos nacionais feitos não institucionalmente, né, mas feitos por pessoas estudiosos que, graças a essas ferramentas que nós temos atualmente, divulgaram a temática e discutiram questões profundas relacionadas a casos, né, as dificuldades concretas que podem existir a partir da ferramenta. E aí, o que se verifica, né, o que o CNJ orienta? Bom, vamos fazer as audiências por videoconferência, você é juiz lá da Vara do Trabalho do Interior e tal, vamos começar. Mas antes de começar, vamos chamar as pessoas que integram o sistema de justiça local. Porque, logicamente, e aí a resolução, e eu vou chegar nela daqui a pouquinho, a resolução 322, ela fala disso num aspecto institucional do próprio tribunal. Mas você, juiz, né? Você, juiz da comarca, você também chama seus representantes do sistema de justiça que interagem com você. Então, tem a OAB local, tem todos, e aí a gente puxando para a justiça estadual, né? Tem uma atuação muito grande do Ministério Público local, tem toda a polícia, a delegacia de polícia, quando é justiça estadual e federal. E aí, você chame para a ferramenta, faça uma audiência por videoconferência, não uma audiência processual, mas uma audiência para conversar com todo mundo, para as pessoas verem que a ferramenta não é tão difícil assim, que existe possibilidade, para que se façam testes. Coloque sua secretaria à disposição para fazer testes com os advogados, para fazer testes com as partes, para que as partes não fiquem com receio, para que os advogados saibam mexer com a ferramenta. E aí, assim, essa ferramenta é interessante, e nós temos confrades que foram pioneiros nisso, e aí a gente ressalta aqui, por exemplo, Rodolfo Pamplona. Rodolfo Pamplona, desde maio, ele está fazendo lives sobre o tema, faz audiência ao vivo sobre o tema, divulga. Então, assim, um trabalho fundamental para que as pessoas conheçam e não achem que é tão diferente assim, porque é normal
né, a gente tem um certo receio em relação a isso. Bom, isso foi a 314. Aí depois continuamos, tivemos a 318 falando também do lockdown, porque era uma coisa que não existia, né? Aí, no mês de maio, nós começamos a ver situações de lockdown em algumas cidades, em outros lugares era o estado inteiro, e aí o CNJ estabeleceu, quando o lockdown fosse declarado pela autoridade estadual, né, pelo governador, que fossem suspensos os prazos do processo eletrônico. Mas, nas hipóteses em que não fosse regional, o tribunal, porque cada tribunal tem um processo de controle administrativo vinculado a um conselheiro, porque isso foi feito no início da crise, então foram distribuídos os processos de ofício, ou seja, há um procedimento de controle administrativo, de acompanhamento de cada tribunal. Então, cada conselheiro tem 4, 5 tribunais que na distribuição ficaram responsáveis por acompanhar. Bom, nos autos desse processo, caso ocorra isso, o presidente do respectivo tribunal poderá solicitar essa suspensão, e muito embora seja um lockdown local, né, ou seja, de alguns bairros ou de algum município, pode haver necessidade, ninguém sabe o caso concreto. O Brasil é um país continental, então existem diversas realidades. A gente percebe que essa crise agora da Covid, então ela começou no grande centro, em São Paulo, Rio de Janeiro, evoluiu de forma devastadora no Nordeste, agora está puxando para o Sul. Então, assim, nós não temos condições de regular de uma forma exclusiva durante tanto tempo, né? Foi necessário no momento inicial, porque não tínhamos estrutura enquanto Poder Judiciário, mas a partir do momento de uma evolução, há necessidade de cada tribunal assumir as rédeas do controle. E por que eu estou falando isso? Por causa da 322, que é a nossa última resolução. 322 já é de junho, e a 322, em junho, já estabeleceu o quê? A possibilidade de retorno presencial. E aí foi um susto para todo mundo, porque será que vai voltar agora em junho ainda? Porque estava previsto a partir do dia 15 de junho, a possibilidade. Mas a gente tem notícia que nenhum tribunal voltou ainda à realização da sua normalidade. E a própria 322 dizia, bom, aí quando se decide voltar, o que tem que se fazer? É expresso lá, tem que se chamar todo o sistema de justiça, tem que se atender às recomendações das secretarias de saúde locais. Por quê? Porque as realidades variam muito. Tem que ser uma coisa muito pensada, não pode ser uma coisa só dada e não pode ser uma coisa que o presidente do tribunal decida sozinho, mas de forma nenhuma. Tem que ser instituído o gabinete de crise e todos os envolvidos precisam ser ouvidos. Principalmente o seguinte, mesmo com o retorno às atividades presenciais, e aí a gente tem notícia que tribunais agora no final de julho já estão reabrindo. Certo, estão reabrindo, mas reabrindo como? Né? Então, essa reabertura, e a própria resolução prevê, essa reabertura ela tem que ser parcial. Então, não dá para a gente retornar ao nosso sistema de audiência que sempre foi feito, cada juiz fazer aí 20 audiências você coloca na sala de espera ali 5, 6 pessoas por audiência, então só você dentro daquele fórum, você é responsável por uma aglomeração aí de 100, 150 pessoas. E obviamente, todos os seus colegas de todas as outras áreas. Então, não tem condição, né? E esse sistema tem que ser parcial. E é por isso que eu digo que as audiências por videoconferência, elas vão continuar. Por quê? Porque a própria resolução 322, ela diz o quê? Audiências mistas. E qual é a ideia das audiências mistas? Quando a 322 fala das audiências mistas, ela faz referência àquela antiga resolução que tratava do processo judicial eletrônico. Quando foi instituído o processo judicial eletrônico, o CNJ disse o quê? Bom, cada vara deverá manter um computador, uma área destinada ao acesso dos advogados ao processo judicial eletrônico, porque naquele momento não existia esse acesso. Né? As pessoas até tinham computador, mas não tinham acesso, não tinham a possibilidade e nem sabiam mexer.
E aí a resolução é expressa. Quando a 322 vem, ela vem e ainda faz referência à resolução do PJE, justamente para dizer, olha, isso já aconteceu, isso não é novidade. Por isso que ela faz referência anterior. Então, vamos fazer da mesma forma que fizemos ali no passado. Vamos manter aquela estrutura. Então, na vara que eu sou titular, essa estrutura que já existia é a mesma. Né? Então, ainda não reabriu, aqui em Sergipe a situação ainda está ruim, não reabriu. Mas quando reabrir, vai ser utilizada a mesma estrutura que já existia. E essa estrutura, ela é o quê? Tem computador, é muito diferente você fazer do jeito que eu disse, ou seja, manter aquela quantidade de audiências e aí colocar 150 pessoas numa sala de espera, numa sala de audiência, do que fazer desse jeito. Porque desse jeito, só quem vai ao fórum é aquela pessoa que realmente diga assim, olha, eu não tenho computador. Ou, eu tenho celular, mas meu celular não tem pacote de dados. E aí, é essa testemunha, é essa parte, ou eventualmente é esse advogado que não tem acesso ao computador e que precisa, né, ir ao fórum e precisa ir à sala do OAB para acessar o computador, acessar a internet, ele vai poder fazer pela estrutura toda disponibilizada. Inclusive, a resolução diz assim, olha, quando o tribunal resolver abrir, a primeira coisa que tem que abrir é a sala do OAB. Alguns tribunais, a sala do OAB é utilizada assim, de forma constante. Em outros tribunais, não. Os tribunais é mais uma reunião. Sala do OAB é mais local de reunião, de congraçamento e tal. Aqui no meu tribunal funciona mais assim, congraçamento. Mas em outros tribunais, a sala do OAB é destinada realmente ao peticionamento. Bom, e aí, a depender da realidade de cada tribunal, aos órgãos da OAB, das associações de advogados, nós aqui temos, a OAB cede a sala à Associação dos Advogados Trabalhistas, e aí a associação mantenha lá a sua estrutura, que sempre manteve, né? Naqueles lugares em que sempre manteve. Bom, a ideia da resolução é essa. Então, por isso que a gente tem que estimular tanto. É melhor que esse retorno ele seja muito parcial, porque nós temos a responsabilidade, nós, né, enquanto membros do Poder Judiciário, nós temos a responsabilidade com os nossos servidores, nós temos a responsabilidade com as partes, com os advogados que vão para nossas audiências. Então, a ideia do CNJ é que isso seja realmente parcial e que esse retorno seja muito bem pensado. Agora, o que não dá é a gente ficar um ano parado. Então, assim, a alternativa tem que ser pensada. Porque eu estou dizendo isso porque muita gente é contra a audiência, muita gente mesmo é contra a audiência por videoconferência. Mas, por outro lado, o Poder Judiciário não pode ficar parado. Né? As demandas não pararam de ocorrer. E tem que pensar que, para além das causas trabalhistas, nós temos inúmeras. Violência doméstica que cresceu enormemente agora durante a pandemia. E essas causas não podem parar. Nós também temos um problema que é que alguns tribunais, e isso não ocorre na esfera trabalhista, né? Na esfera trabalhista nós temos 100% de digitalização e o PJE é 100% instalado em todas as unidades, mas nós temos, em alguns ramos de justiça, um percentual alto de processos físicos. Nesses tribunais é que o problema está mais grave, porque realmente é uma dificuldade. O tribunal, com 80%, 90% de processos físicos, ele realmente está parado. E aí ele tem que pensar muito e trabalhar muito com os demais órgãos do sistema de justiça para ver como é que vai resolver esse retorno, já que não vai ter possibilidade, né, da audiência por videoconferência, porque os processos são físicos. Então não vai ter como, né? Nem assim, não se conseguiu digitalizar até hoje, não vai ser na época da pandemia que isso vai ser resolvido. Então, assim, bom, a realidade que nós temos, assim, nacionalmente falando e em termos da jurisprudência, né, que foi se desenvolvendo, os casos que foram aparecendo no CNJ foram mais ou menos esses aí. Pois é, querida Flávia, a sua exposição foi oportuna e magnífica. Você fez um histórico muito interessante.
a começar da primeira resolução, que foi a resolução 313, até a resolução 320. Eu quero, primeiro, destacar um aspecto. Nós temos que salientar que o CNJ ele abrange toda a justiça brasileira. Então, daí as nuances próprias, porque nós temos o trabalho, temos o criminal, nós temos o civil, né? O tributário, é toda a justiça. Então, essas especificações fazem com que a legislação ela tenha uma certa generalidade. Isso é muito importante nós fixarmos. Eu quero destacar também, não sei se eu estou aqui partilhando o sentimento daqueles que nos acompanham, a importância do enfoque que o CNJ deu de tentar uma solução não obrigatória e imposta pelo próprio CNJ. Ele respeitou as peculiaridades de cada tribunal, de cada realidade. Daí porque você fez uma observação muito interessante. Gabinete de crise, trazendo todos aqueles que partilham, que constroem a justiça. OAB, Ministério Público, sociedade civil. Então, isso é muito, mas é muito importante. Eu achei isso extremamente relevante e no enfoque do próprio CPC, que coloca o princípio da cooperação como sendo um princípio básico, não é isso? Princípio básico na constituição da prestação jurisdicional. Achei belíssimo. Agora, eu quero que você ainda destaque um aspecto que você assentou, que eu achei muito relevante. A preocupação, parece, o caminhar é para a volta, à medida do possível, às audiências presenciais. Difícil. Nós temos que destacar, você bem disse, as condições locais, condições regionais. Agora, qual é o sentimento que você tem sobre essa volta às audiências presenciais? Que você disse em sua exposição, a meu ver, com muita pertinência, que você entende que as audiências virtuais, por videoconferência, elas devem permanecer, talvez num regime misto. Eu gostaria que você explicitasse o ângulo com que você vê essa convivência de audiência presencial com audiência por videoconferência. Essa mescla indispensável a esse momento. A gente diz assim, o CNJ fala, a possibilidade de audiências mistas, o CNJ deixa aberto aí, não diz quando deve ser mista, quando deve ser presencial. Nós temos, em relação à justiça estadual, outras questões, né? Porque no trabalhista não existe essa audiência que não possa ser por videoconferência. Mas no estadual nós temos discussões, audiência de custódia, júri, então é bem mais complexo do que o trabalhista. Agora, o que eu digo, se eu estivesse na jurisdição, eu manteria essas audiências por videoconferência, estabeleceria a possibilidade, né, da realização, assim que o tribunal abrisse as portas e disponibilizasse a estrutura, estabeleceria a possibilidade das partes que tivessem interesse, elas fizessem de forma mista, ou seja, aquelas que não tivessem acesso. Eu acho que eu fiquei escura, né? Eu estou aparecendo aí porque aqui no meu... Não, Peraí. Eu acho que o seu vídeo está desfocado, não? Pronto, voltou. Não somos. Você que é imprescindível hoje. E sempre, querido. Eu vi que sumiu. Aí eu continuaria a realizar as audiências por videoconferência e manteria a possibilidade de quem não tivesse acesso ir presencialmente. Agora, a gente sabe que isso vai depender muito. Vai depender de quê? Primeiro, do tribunal. Sim. O tribunal, quando estabelecer esse retorno, ele, né, vai estabelecer a normativa respectiva. Mas o tribunal também não vai impedir o juiz de continuar a fazer audiência por videoconferência enquanto houver a autorização do CNJ que diz que dá a possibilidade da realização de audiências mistas.
Bom, e vai depender também do perfil de cada comarca, porque existe comarca que as pessoas realmente não têm acesso. Agora, eu, por exemplo, sou juíza de capital, né? Aí já é uma outra realidade. Você já tem, né, advogados e partes com acesso, e que é melhor, como eu disse, é melhor você, ao invés de colocar 150 pessoas ali, você bote 5, que aí é uma forma de proteger, porque ao invés dessa pessoa ter tido, por mais que ela tenha ido ao fórum, mas ela teve contato com 5 pessoas e não com 150 pessoas. Então eu acho que é a tendência, né? E veja como o Poder Judiciário brasileiro, ele, assim, conseguiu responder, porque quando a gente fala assim, Poder Judiciário, então a gente está falando de estrutura pública, que muitas vezes ela é mais lenta nas suas respostas, por quê? Porque depende de uma série de amarras institucionais. Mas eu vejo que o Poder Judiciário foi muito rápido aí nas suas respostas possíveis. E, digamos, é um exemplo mundialmente falando, porque nós conseguimos, né, nesse intervalo de tempo, desenvolver o arcabouço tecnológico, mas desenvolver o arcabouço jurídico mesmo, interpretativo e de disponibilidade. Não é uma coisa fácil. E, assim, fica parecendo muitas vezes, porque geralmente os processos eles são formulados por advogados que não querem a realização das audiências. Mas fica parecendo muitas vezes que os juízes querem retornar, os advogados não querem. E não é isso, porque, na realidade, muitos advogados também estão querendo retornar. Só que todo mundo com receio, os juízes também. E principalmente com receio do retorno aos processos, à realização de audiências presenciais. Nós temos no CNJ, muitas vezes, esses processos, né, como a gente fala, né, envolve o sistema de justiça todo, processos que são ajuizados pela OAB, mas entram como intervenientes aí diversas. Aí a gente tem a associação de juízes, a associação dos servidores, o próprio tribunal. Essas partes aí, esses interessados seriam os mais óbvios, mas nós temos, assim, a associação de direito tributário, a associação dos defensores, e lá vai. Então, às vezes tem processo com 22, eu tive processo com 22, 23 intervenientes, porque, resumidamente, nós estávamos ali envolvendo toda a sociedade jurídica local, né? Para justamente discutir isso, e discutir a suspensão dos prazos, discutir o retorno ou não essas atividades. Eu acho que, assim, há a necessidade de empoderamento das realidades locais e não deixar tudo para que o CNJ decida, vamos suspender ou não vamos suspender, mas que as autoridades locais possam conversar, possam discutir e, eventualmente, até no bojo do processo, ou seja, o CNJ e eu mesma fiz audiência dita, entre aspas, de conciliação, ou seja, a audiência em que as partes iam ali conversar para tentar chegar a um consenso em relação a esse momento, que é uma preocupação de todos. Até porque muitas vezes a gente, no âmbito do judiciário, está aí conversando, dizendo assim, olha, não, vamos reabrir. E, de repente, a autoridade estadual, de uma semana para outra, diz assim, não, lockdown, pronto, fechou tudo. Né? Então, temos que conversar. Flávia, querida, sabe que eu estou tentado a lhe formular um questionamento sobre um tema muito específico da Justiça do Trabalho, mas relevante nesse momento aí de desafios pela pandemia, que é a questão do acesso à justiça via juspostulantes. Eu sei que essa matéria, parece-me, já foi levada à apreciação do CNJ, e eu gostaria de ouvi-la, se fosse possível. A Justiça do Trabalho, ela tem tradição na termação. Então, assim, aqui no meu tribunal, é um exemplo, e vários tribunais, nós tivemos processo no CNJ, foi de tribunal da mesma forma que o meu tribunal pequeno, né? Então, assim, nós temos a tradição da termação. Então, antes da pandemia, o que havia? Fila na Secretaria de Atermação, que era justamente o setor específico. Cada vara tem a sua quando há apenas uma vara por circunscrição, mas naqueles como aqui a capital, que nós temos 9 varas, tem um setor específico que não é vinculado à vara nenhuma, é vinculado ao tribunal, à diretoria do fórum. Bom,
Esse setor era um setor pujante. Então, nós tínhamos, quando tínhamos o recesso, chegava no dia 7 de janeiro, esse setor tinha fila. Por quê? Porque as pessoas aguardavam, estavam naquela expectativa justamente de reabertura do fórum para poder formular suas reclamações trabalhistas. Bom, isso, infelizmente, tivemos que parar. Né? Esse atendimento presencial não conseguimos manter. Bom, a partir daí, alguns tribunais, e aí é por isso que eu disse que, né, que o CNJ já teve um processo que já foi julgado a respeito, a partir daí, alguns tribunais passaram a oferecer o serviço online, da mesma forma que era oferecido lá presencialmente, né? A parte chegava, explicava seu caso, o servidor reduzia a termo sua reclamação. A mesma coisa sendo oferecido online. E assim, é de ser aplaudido. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, vendo essas experiências locais, até editou uma recomendação nacional, no sentido que os tribunais fizessem esses. Ou seja, esses servidores que trabalhavam nisso estão fazendo o quê? Nada. Eles têm que continuar trabalhando. Agora, obviamente, não vamos colocá-lo para lá para se contaminar e contaminar as pessoas que ali aparecessem. Então, o tribunal deve disponibilizar na sua página contatos telefônicos, contatos... E muitas vezes, se o tribunal tiver a ferramenta, fizer o seu chat de atendimento e que mantenha o seu serviço de aternação. Então, assim, o Poder Judiciário também tem que pensar na sua porta de entrada. O senhor está falando acesso à justiça e é isso, assim, está na ordem do dia, né? Então, se o CNJ está promovendo eventos sobre a democratização do acesso à justiça, por exemplo, nós temos, e aí, veja, se a redação originária da CLT já prevê isso, nós temos que manter isso, é nossa tradição. Né? Então é importante, sim, que os tribunais desenvolvam, aqueles que ainda não tenham, né? Que desenvolvam a ferramenta e que mantenham o serviço e que esses servidores que antes atendiam presencialmente continuem atendendo desta vez por videoconferência ou por telefone, o que quer que seja. Flávia, com os olhares voltados, continuo com os olhares voltados para o CNJ. Anteontem, nós comemoramos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescência. O CNJ, em sua função institucional, eu sei, ele organizou ontem um seminário a esse respeito. E eu gostaria, você, que é presidente do Fórum Nacional de Infância e Juventude do CNJ, também abordasse esse tema, para mostrar a diversidade dos temas que são enfrentados pelo CNJ. E isso é importantíssimo. Direta e decisiva da nossa querida conselheira Flávia. Obrigada. Isso é importantíssimo falar. Muitas vezes é interessante isso. Você conversa com a pessoa do sistema de justiça, olha para um conselheiro do CNJ, servidor do CNJ, a única coisa que pensa são nas metas do CNJ. Então, olha ali e acha que o CNJ cuida de metas. E, na verdade, essas metas elas são estabelecidas, isso é importantíssimo que se esclareça, elas são estabelecidas em encontros nacionais, com a presença dos presidentes dos tribunais. E, na realidade, quem define as metas não é o CNJ. Se um presidente do CNJ chega assim, olha, eu quero agora a meta de 200% dos processos que deram entrada. Simplesmente os presidentes do tribunal não vão aprovar. E eu estou falando isso porque eu estou lá no CNJ desde fevereiro como conselheira, mas eu trabalhava lá como juiz auxiliar desde 2018 e participei de 2 encontros nacionais, que são os encontros em que os presidentes dos tribunais batem o martelo em relação às metas, né? São encontros realizados em novembro de cada ano. Bom, o CNJ, principalmente ano passado, ele veio com proposta de meta de saúde, de realização de exames periódicos, e eu sei disso porque na época participava da comissão, hoje sou presidente, mas na época participava da comissão, tentando convencer os tribunais a aderirem à meta, porque ela é votada por sistema de justiça, e conseguir na esfera trabalhista, talvez porque, né, já tivesse toda a afinidade, mas não conseguimos emplacar em todos os ramos de justiça. Por quê? Porque os presidentes dos tribunais não votaram favoravelmente. Então, cada meta
é estabelecida dessa forma. Então, é muito importante que as pessoas saibam. Ao invés de ir atrás do CNJ, vá atrás do seu respectivo tribunal, que tem um percentual, né? Ou seja, são 5 tribunais TRFs, o seu presidente do tribunal tem 1/5 dos votos para poder aprovar ou não aprovar as metas para a Justiça Federal, e assim sucessivamente, porque é por ramo de justiça. Então, por isso que você vê. Meta 2, todos os ramos. Meta 8, Justiça Estadual. Por quê? Porque só foi aprovado naquela justiça, não foi aprovado nas outras justiças. Bom, isso é uma questão. Aí o CNJ, para além disso, desenvolve, e isso está na própria Constituição, políticas públicas judiciais. E aí tem o que o senhor mencionou, né? A criança e adolescente. Eu sou presidente do Fórum Nacional da Infância e Juventude. Nós promovemos ontem um evento dos 30 anos, ontem e antes de ontem, o evento dos 30 anos do ECA. Um diploma tão relevante, né, para a realidade do nosso país. E foi um evento que reuniu 12 mil pessoas. Nós tivemos um painel trabalhista, a ministra Cátia, o ministro Lélio Bentes, falando sobre trabalho infantil, as piores formas de trabalho infantil. E, para além disso, tivemos, no dia anterior, sucessivos painéis, tendo em vista a necessidade de discutir temas que afetam muito a justiça protetiva e a justiça juvenil, ou seja, os ramos da justiça estadual que cuidam da criança e do adolescente, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista dos atos infracionais. Então, assim, foi uma discussão perene. E o senhor menciona aí esses eventos, né? O CNJ, aproveitando a ferramenta, aproveitando essa possibilidade de a gente fazer eventos sem custos de passagem e hospedagem de palestrantes, e, ao mesmo tempo, para as pessoas que assistem também sem custo de passagem e hospedagem, nós estamos fazendo eventos envolvendo temas relevantíssimos. O senhor, inclusive, foi palestrante na semana passada do nosso evento sim. de questões raciais. Dia 8. Dia 8, exatamente. Exatamente. Uma semana atrás. Exatamente, uma semana certinha. Questões raciais e poder judiciário. Foi a primeira vez que o CNJ, institucionalmente, capitaneou um evento desse. Porque, vejam, eventos sobre o tema, nós já tínhamos tido, né, na discussão. A gente já tinha, por exemplo, a Inajum, ela já tinha feito alguns encontros nacionais de juízes negros. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente fazer institucionalmente, dizendo assim, olha, o CNJ está preocupado com isso, e o encerramento do evento ser justamente um estabelecimento de grupo de trabalho com o objetivo de discutir a participação racial no Poder Judiciário. Né? Nós já temos um sistema de cotas na entrada, isso já teve reflexo, né? E no evento foi apresentado um reflexo, mas um reflexo muito tímido no acréscimo da população negra ao quadro de servidores e magistrados. Então, o que a gente precisa aprofundar essa discussão, realizar audiências públicas, o que quer que seja, para finalmente chegar a alguma norma que o CNJ estabeleça a respeito para o sistema de justiça. Né? Assim, o CNJ está muito preocupado, ainda mais, né, momentos como esse. A gente sabe que no momento da pandemia, as populações mais carentes, as populações menos favorecidas são aquelas que mais sofrem. Já se mencionou assim, olha, estamos todos na mesma tempestade. A tempestade é a pandemia. Mas cada um num barco diferente, né? Então, assim, é importante que a gente, enquanto Poder Judiciário, esteja atento a essas questões. Então, assim, para além da questão racial, o CNJ ele estabeleceu um grupo de trabalho específico sobre a Covid-19 e a violência doméstica. Então, houve aquela campanha, todo mundo assim menciona a campanha, que é Diga Não à Violência Doméstica, sinal vermelho à violência doméstica, estabelecendo a possibilidade de denúncia dessas situações de violência doméstica também nas farmácias. Convênio grande feito pelo CNJ com
todas as instituições, né, relacionadas ao ramo. E também, obviamente, do sistema de justiça, o sistema da polícia, para atender a esses reclamos. E, além disso, nós temos, e aí eu vou fazer a divulgação aqui, nessa temática de discriminação, eu sou presidente da Comissão Permanente de Democratização do Acesso à Justiça, e essa comissão está promovendo, está lá no site do CNJ, está promovendo no dia 30 de julho, agora já está lá o banner, que o banner é justamente democratizando o acesso, e o banner e as inscrições, né? É bem fácil o processo de inscrição e é gratuito, para o nosso evento. O nosso evento vai contar com a ministra Peduzzi, nossa confreira, como na cerimônia de abertura, vai contar com o ministro Humberto Martins na abertura, vai contar com discussões a respeito de custas, porque as despesas processuais estão intimamente ligadas com essa questão do acesso à justiça, e vai tratar, aí é o que eu ia falar, na parte da tarde, um grande painel para discutir o quê? A discriminação de raça, gênero, orientação sexual, orientação religiosa e condições físicas e sociais. Então, toda essa discussão, e é um grande painel, não é assim, um painel de gênero, um de raça ou um de orientação sexual. É um grande painel. E por que esse grande painel? Para a gente poder discutir o tema em suas interseccionalidades. Então, assim, vão vir autoridades especialistas, e aí essas autoridades são de diversos aspectos. Nós temos da comunidade acadêmica, nós temos da população em si, sociedade civil, nós temos da OAB e nós temos também do Poder Judiciário, para discutir essas questões do acesso no âmbito de suas interseccionalidades. Porque, assim, para além da raça, nós temos assim, a dificuldade. Então, se é uma mulher negra, pobre, então, o acesso dela é muito mais difícil do que o outro lado. E assim a gente vai discutindo possibilidades de melhorar, né, e de democratizar, e é por isso o nome do evento, né, a democratização desse acesso à justiça e como o CNJ pode agir. Né? É muito interessante essa questão de você ouvir a sociedade, o sistema de justiça, para que o CNJ possa, né, como eu estou dizendo, eu assumi essa comissão, na realidade eu não trabalhava antes, até porque houve uma alteração regimental do CNJ e essa comissão, na realidade, ela foi criada no final do ano passado, ela não existia, era uma comissão permanente antes, chamava-se Acesso à Justiça, abrangia muita coisa, violência doméstica, mediação, conciliação, e essa parte, e aí foi seccionada, né? Então, mediação e conciliação ficou com um conselheiro, ou a parte de violência doméstica com outro conselheiro, e essa parte da discriminação ficou comigo. É importante que a gente veja que esse tema, assim, em época de pandemia, ele ganha mais importância ainda. Né? E ficam mais claras as desigualdades sociais. E é por isso que a gente está promovendo aí esse evento no dia 30. Pois é, querida Flávia, você veja como é importante te ouvir. Você traz o CNJ sob um ângulo que poucos conhecem. Quando você fala em democratização, você é presidente da Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento de Serviços Judiciários. Aí você tem essa visão do país, de questões raciais, de violência doméstica, não é? de questionamentos os mais variados possíveis que estão dentro da nossa sociedade. Eu fui conselheiro de CNJ, você sabe disso. O CNJ, eu fui de 2011 a 2013. O CNJ em contínua evolução. Né? Quando a ministra Carmen Lúcia presidiu o CNJ, a preocupação que ela teve com as mulheres, com as prisões. Então, a importância do CNJ, algo que foi criado com a emenda constitucional 45, né, implantada em 2005, se minha memória não estiver muito falha. Isso, nós só fizemos 15 anos agora. 15 anos celebrados, um brinde à sociedade brasileira que brinda o CNJ.
Pois é, querida, você sabe que nós continuaríamos a conversar ainda pela manhã, em um bom período. Mas, como costumo sempre ouvir da nossa querida Ione Frediani, aqui em Saúde, de forma muito carinhosa, bem como a confreira Tereza Narras, o Instagram ele é radical. Ele é radical. Hoje nós vivemos num mundo do relativismo, o Instagram é radical. Horário é horário. Só que eu, te agradecendo a sua presença tão suave, tão esclarecedora, tão próxima a nós com suas palavras, eu diria que você tem a palavra para dirigir a sua saudação final a todos que nos honram com a sua audiência. Dizer que assim, é uma alegria estar aqui, né, nesse encontro da BDT, que a academia, né, vem desenvolvendo de forma constante durante aqui a pandemia. Parabenizar o senhor pela condução aqui da nossa conversa, a doutora Ione, que é quem organiza esse café da manhã de forma tão brilhante, a Tereza também, todos os nossos confrades, vários confrades e confreiras nossos estão assistindo a nossa. Eu estou vendo que também advogados, pessoas, né, que seguem o Instagram da BDT estão também nos assistindo. Uma alegria muito grande que está aqui conversando sobre um tema que eu acho assim, é o futuro, né? A gente precisa conversar sobre videoconferência, conversar sobre acesso à justiça, porque não temos como. Não temos como, até essa vacina ser distribuída, né, com a nossa população, nós não temos outra solução senão pensar em alternativas para evitar a contaminação e para prosseguir com a prestação jurisdicional. Muito obrigada. Flávia, não, eu vou te roubar ainda 2 minutos seus. Nós somos partícipes da nossa conferência, nosso encontro nacional realizado pela BDT, agora em agosto, 12 a 14. Você, inclusive, também vai participar. Uma palavrinha sobre o nosso encontro de agosto da BDT. Nosso encontro internacional, o Congresso Internacional da BDT é tradicional. Eu, antes de ser, né, da academia, eu sempre participei desses eventos. Eu considero, digamos assim, um dos melhores eventos trabalhistas. E dessa vez, né, de forma virtual, ou seja, com a possibilidade de participação sem custo de passagem e hospedagem, né, que realmente onerava um pouquinho. Então, a gente tem essa oportunidade ímpar, porque realmente são as maiores autoridades da área trabalhista e o importantíssimo, com vieses, né, com possibilidade, né, de um lado e do outro. A academia sempre foi assim, os painéis sempre se caracterizaram por isso. A gente tinha no mesmo painel a posição X e a posição X ao contrário. Então, discutindo os temas, chegando a determinados consensos e evitando que essa polarização fosse negativa, mas antes, pelo contrário, que a posição chegasse no nível acadêmico e no nível de discussão, para que todos, na realidade, que participam da academia, para além de acadêmicos, eles têm atividade técnica e atuam na vida, né, concreta, como advogados, como juiz, como membro do Ministério Público. Então, é importante que a gente discuta. Então, por isso, assim, essa possibilidade do nosso evento ser agora feito por videoconferência vai dar uma ampla possibilidade de participação. Por isso que é tão importante. Muito obrigado, Flávia. Obrigada e bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência. Preciso um abraço. da audiência. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Até. Até.